Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No centro de Chicago, no meio da tarde, o sol de verão batia nas calçadas como um holofote, iluminando cada detalhe da movimentada rua. Em um banco de madeira envernizada, um homem negro idoso, impecavelmente vestido em um terno cinza claro, ajustava calmamente seu relógio de ouro. Seus olhos brilhavam com uma sabedoria serena, e sua postura impunha respeito sem palavras. A poucos metros de distância, um adolescente branco de cabelos loiros rebeldes e fones de ouvido enfiados nas orelhas se aproximava, arrastando uma mochila de skate. Ele olhou para o banco, fez uma careta e murmurou para si mesmo, com aquela mistura de arrogância e indiferença típica da sua idade: mais um velho. Aposto que ele não me deixa sentar. Sem esperar, ele correu e sentou-se abruptamente ao lado do velho, quase o empurrando para fora do banco. Ei, este banco está livre? Gritou ele com um sorriso irônico. O velho olhou para ele calmamente sem pestanejar. Você poderia, talvez, se levantar? Protestou o jovem com um leve toque de racismo na voz. Eu quero me sentar. O velho suspirou suavemente, quase se divertindo com a situação. Levantou-se lentamente, seus movimentos precisos revelando uma disciplina ancestral. Meu rapaz, disse ele com a voz grave e calma, não sou eu que você deve subestimar. O jovem caiu na gargalhada. Ah, qual é? Você é só um velho. Quem é você mesmo? O velho ajeitou o chapéu coco com um leve sorriso nos lábios. Sou alguém que você talvez preferisse nunca ter conhecido. O olhar do jovem congelou, um arrepio de preocupação percorreu sua arrogância. Mas antes que pudesse compreender, o velho sentou-se novamente, e com um gesto simples, quase imperceptível, jogou a bolsa do jovem no chão. O mundo de repente pareceu suspenso, e um aviso silencioso brilhou nos olhos do velho. Por trás daquele exterior frágil, escondia-se um poder que ninguém poderia imaginar. Essa simples afronta logo revelaria que a sabedoria e a experiência podem esmagar a arrogância e a ignorância, e que toda ação tem consequências, muitas vezes muito mais amargas do que o esperado. O menino, chamado Ethan Parker, era conhecido por seu comportamento impulsivo e atitude arrogante. Desde que tirou sua licença para andar de skate, acreditava que o mundo inteiro lhe pertencia. Ele pegou sua mochila com raiva, encarando o velho. Sério, quem é você para fazer isso comigo? Ethan rosnou, tentando mascarar o medo que começava a tomar conta dele. O velho, Clarence Johnson, apoiado em sua bengala de madeira polida. Cada gesto de Clarence exalava controle e confiança. Não sou apenas um velho sentado num banco, disse ele calmamente. Sou alguém que viu coisas que você nem imagina. E você acabou de aprender uma lição. Respeito não se compra, se conquista. Ethan bufou, mas sua risada era nervosa. Ele não gostou do tom que não vacilava. Você parece um professor, mas é só velho. Clarence deu um leve sorriso. Talvez. Mas cada ruga no meu rosto tem uma história. Cada ano da minha vida é um capítulo de batalha e vitória. E acredite, você não está pronto para o que eu tenho para lhe mostrar. Naquele momento, uma multidão começou a se formar ao redor deles. Alguns transeuntes haviam presenciado a cena, intrigados com o contraste entre o jovem arrogante e a dignidade silenciosa do velho. Ethan sentiu sua arrogância vacilar. Ele estava acostumado a intimidar os outros, mas nunca conhecera alguém que não se submetesse a ele. Clarence sentou-se novamente no banco, ajeitou o chapéu e olhou Ethan diretamente nos olhos. Escute, um dia você vai se arrepender de ter subestimado um homem pela sua aparência. E quando esse dia chegar, você entenderá que toda ação tem um preço. Ethan desviou o olhar, agarrando a bolsa. Pela primeira vez na vida sentiu uma pontada de apreensão. Mal sabia ele que aquele simples incidente desencadearia uma série de eventos que mudariam sua visão de mundo e toda a sua vida. A noite caía sobre Chicago, e a cidade estava iluminada por milhares de luzes piscantes. Ethan caminhou para casa, ainda perturbado pelo incidente no banco. Não conseguia deixar de se lembrar daquele velho que, com um simples gesto, havia abalado sua arrogância. Enquanto isso, Clarence Johnson atravessava as portas de um prédio modesto, mas imponente em uma área nobre da cidade. Não era um prédio comum, era a sede da Johnson & Co., uma empresa global de investimento e filantropia, uma empresa conhecida mundialmente, mas cujo público desconhecia que Clarence havia sido seu fundador e CEO por mais de 30 anos. Lá dentro, Clarence foi recebido por sua secretária pessoal. Boa noite, Sr. Johnson. A reunião com os investidores de Nova York começa em 10 minutos. Clarence assentiu, ajeitando o terno com a mesma precisão que demonstrara no tribunal antes. Obrigado, Samuel.
prepare também os documentos para a fundação. E esta história. Sua voz se perdeu com um leve sorriso nos lábios. Este encontro de hoje com aquele jovem insolente me lembra o quanto a arrogância pode custar caro. Enquanto isso, Ethan caminhava penosamente para casa, ainda abalado. Ele havia contado a história aos amigos, mas ninguém entendia por que ele se sentia tão vulnerável. Ele estava acostumado a ser aquele que intimidava, não aquele que se encolhia diante de um mero velho. No dia seguinte, na escola, Ethan ficou surpreso ao descobrir que Clarence não era um estranho. Um boato circulava, o velho misterioso do parque tinha ligações com uma das famílias mais influentes de Chicago, e alguns até sussurraram que sua empresa salvou a cidade de várias crises financeiras. Ethan sentiu o coração afundar. De repente, o que fora uma pequena afronta em um banco tornou-se algo muito mais sério. Ele havia desafiado alguém cujo poder e influência excediam em muito tudo o que ele jamais imaginara. Este simples momento de desprezo e racismo poderia agora ter consequências que ele jamais previu. Clarence havia silenciosamente começado a traçar um caminho que transformaria o adolescente arrogante e o colocaria frente a frente com a lei de maneiras inesperadas. Poucos dias após o incidente no tribunal, Ethan Parker começou a notar mudanças sutis em sua vida cotidiana. Não eram punições diretas, mas sinais de que sua arrogância estava prestes a lhe custar caro. Tudo começou na escola. Durante a aula de educação física, Ethan queria impressionar os colegas fazendo uma manobra perigosa com seu skate. Mas, inexplicavelmente, seu skate escorregou no momento errado e ele acabou no chão, raspando os joelhos. Seus amigos riram, mas Ethan sentiu algo mais profundo. Não era apenas um movimento desajeitado. Era como se uma força invisível o estivesse trazendo de volta à realidade. Naquele mesmo dia, um vídeo amador circulava rapidamente nas redes sociais. Um adolescente branco que tentará bancar o durão com um idoso havia sido ridicularizado publicamente. Ethan imediatamente reconheceu sua própria falta de jeito no banco, mas era tarde demais para apagar o vídeo. O vídeo estava se espalhando e os comentários começavam a chegar. Milhares de visualizações em poucas horas. Ethan sentiu seu ego vacilar. Pela primeira vez, sentiu o gosto amargo da humilhação pública. Mas não fazia ideia de que por trás dessa cascata de eventos havia Clarence Johnson, orquestrando tudo com precisão silenciosa. Enquanto isso, Clarence continuava sua rotina diária imperturbável. Observava o impacto em Ethan de longe, não por vingança cruel, mas para ensinar uma lição profunda. Arrogância e desprezo. Sussurrou para seu secretário Samuel, sempre tem um preço. E às vezes a melhor maneira de deixar isso claro é deixar a própria vida mostrar as consequências. No final da semana, Ethan tinha uma entrevista marcada para um estágio que vinha cobiçando há meses. Ele havia preparado um discurso confiante, na esperança de impressionar o recrutador. Mas ao chegar, descobriu que sua vaga havia sido cancelada de última hora. Pior ainda, descobriu que a vaga havia sido dada a outra pessoa, alguém mais humilde e respeitoso, exatamente o que Ethan não havia sido naquele dia no banco de reservas. Pela primeira vez, Ethan começava a entender que seu comportamento tinha consequências diretas. O velho no banco não era apenas um estranho. Clarence Johnson começara, com sutileza implacável, a mostrar a Ethan que o mundo não perdoa arrogância ou racismo, mesmo aos 16 anos. E enquanto Ethan caminhava para casa, com o rosto contorcido de frustração, ele não tinha ideia de que aquele era apenas o começo de uma série de lições que mudariam sua vida e transformariam sua percepção de força, respeito e justiça. Na manhã seguinte, Ethan estava sentado em sua cafeteria local, cabisbaixo, tentando processar a série de humilhações que lhe haviam sido impostas nos últimos dias. Ele relembrou seus erros, mas seu orgulho adolescente ainda o impedia de compreender a magnitude da situação. De repente, a porta do café se abriu e uma figura familiar apareceu. Clarence Johnson entrou, vestindo um terno elegante e usando seu chapéu coco. Ele caminhou em direção a Ethan com a mesma lentidão e calma que usara no banco alguns dias antes. As conversas ao redor pareceram diminuir, como se o próprio ar respeitasse sua presença. Olá, Ethan, disse Clarence, sentando-se à mesa em frente a ele. Ethan, surpreso e um pouco assustado, gaguejou. Quem é você realmente? Clarence deu um leve sorriso. Acho que você está começando a entender. Eu não sou apenas aquele velho no banco. E o que você fez? Bem, não foi apenas um desrespeito comigo. Foi uma manifestação da arrogância e do ódio que você ainda carrega no coração. Ethan desviou o olhar, com o rosto vermelho. Eu não queria. Clarence apoiou a mão firmemente na mesa. Não, Ethan. Você não pode simplesmente dizer que não teve a intenção.
Ações têm consequências, e algumas lições devem ser aprendidas com a experiência. Então Clarence tirou um envelope do bolso e o colocou na frente de Ethan. Aqui está algo para você. Um pequeno vislumbre da realidade que você desconhece. Curioso apesar de tudo, Ethan abriu o envelope. Dentro, encontrou uma série de fotos e notícias detalhando as façanhas profissionais e filantrópicas de Clarence, empresas salvas da falência, bairros carentes transformados graças aos seus investimentos, vidas transformadas por sua fundação. Cada página retratava um homem poderoso, respeitado e influente, exatamente o tipo de pessoa que Ethan havia tratado com desprezo em um tribunal. Sem fôlego, Ethan sussurrou, você é? Sim, interrompeu Clarence. E o que você fez não passou despercebido. Mas não estou aqui para te destruir. Estou aqui para te mostrar que há outro jeito. A arrogância pode te derrubar, mas o respeito e a humildade podem te salvar. Ethan sentiu uma mistura de vergonha e fascínio. Pela primeira vez, ele olhava para um homem não com medo ou inveja, mas com respeito genuíno e crescente. E ele entendeu que tinha acabado de conhecer alguém que tinha o poder de mudar sua vida, se ele estivesse disposto a aprender. Clarence levantou-se lentamente, ajeitou o chapéu e antes de sair disse simplesmente, pense no que você vai fazer com esta lição, Ethan. Sua escolha definirá quem você será amanhã. Enquanto a figura de Clarence desaparecia na rua, Ethan tinha certeza de uma coisa, sua vida havia mudado e não havia como voltar atrás. Os dias que se seguiram foram um pesadelo para Ethan Parker. Cada movimento, cada decisão parecia ter um impacto direto em sua vida, como se alguma força invisível o guiasse ou o punisse por sua arrogância passada. Na escola, professores e colegas pareciam estar agindo de forma diferente com ele. Seus velhos amigos, que sempre concordavam com suas piadas e provocações, se distanciaram. O vídeo do incidente no banco viralizou, e até mesmo alunos que Ethan não conhecia sussurravam seu nome quando ele passava. A reputação que ele havia construído intimidando os outros estava se desintegrando lenta, mas seguramente. Durante uma aula de matemática, Ethan tentou compensar impressionando o professor com suas respostas rápidas e arrogantes. Mas cometeu um simples erro de cálculo e o professor, geralmente leniente, o corrigiu severamente na frente de toda a turma. O menino sentiu seu orgulho se esvair, e um novo sentimento, a humildade, começou a florescer dentro dele. Mas as lições não pararam por aí. Em casa, Ethan começou a receber cartas misteriosas. Elas continham entradas de diário, citações sobre respeito e responsabilidade e até histórias de vidas viradas de cabeça para baixo por escolhas descuidadas. Cada carta era assinada, CJ Clarence Johnson. Ethan leu as cartas uma a uma, incapaz de entender como um homem idoso poderia ter um impacto tão direto em sua vida. Cada mensagem parecia prever seus erros e escolhas, como se Clarence pudesse ver através dele, antecipar suas ações e guiar sutilmente sua transformação. Certa noite, depois de fechar a porta do quarto, Ethan ficou um longo tempo em frente ao espelho. Ele se viu, mas não se reconheceu. A arrogância dera lugar a uma consciência crescente de suas fraquezas. Pela primeira vez, ele se perguntou, eu realmente entendi o que fiz com o velho? Aprendi alguma coisa? Naquele momento, uma ideia lhe ocorreu. Talvez pudesse corrigir seus erros. Talvez pudesse mostrar que era capaz de mudar. Mas sabia que não seria fácil. Clarence não acreditaria apenas em sua palavra. Teria que provar isso, com suas ações, dia após dia. E assim, uma transformação silenciosa, mas inevitável, começou para Ethan Parker. O confronto no banco foi apenas o começo. A verdadeira lição, aquela que moldaria toda a sua vida, estava apenas começando. Uma semana depois, Ethan Parker sentiu a pressão de sua transformação incipiente. As cartas e as lições silenciosas de Clarence continuavam a assombrá-lo, e ele sabia que precisava fazer mais do que pensar, precisava agir. Naquele dia, no parque onde tudo começou, Ethan viu um garoto da sua idade sendo intimidado por um grupo de adolescentes mais velhos. O riso zombeteiro ecoou no ar e o garoto, com os olhos cheios de medo, tentou se proteger. Instintivamente, Ethan sentiu a lembrança de seu próprio comportamento no banco ressurgir. Lembrou-se do medo que incutira em Clarence, e da vergonha que sentirá ao descobrir quem realmente era. Hesitante a princípio, ele finalmente se aproximou. Ei! Soltem ele! Gritou com uma firmeza renovada na voz. Os valentões se viraram surpresos. E você, seu insolentezinho, quem você pensa que é? Gritou um deles. Ethan sentiu a adrenalina subir, mas não recuou. Só alguém que sabe o que é ser menosprezado. Não houve briga. Os valentões, incomodados com a coragem repentina de Ethan, finalmente recuaram e foram embora, deixando o garoto trêmulo mais em segurança.
Esse gesto simples, mas corajoso, não passou despercebido. Nas sombras, Clarence observava a cena de seu escritório ao lado do parque, com um leve sorriso nos lábios. Ethan dera um passo à frente, começara a transformar a lição em ação. Mais tarde naquela noite, uma nova carta o aguardava em seu quarto. Era concisa. A coragem nasce quando agimos apesar do medo. Hoje, você começou a mostrar que é capaz de respeito e humildade. Mas ainda há um longo caminho a percorrer. Continue, e você descobrirá a verdadeira medida do seu caráter. CJ. Ethan sentiu uma mistura de orgulho e determinação. Pela primeira vez, ele entendeu que suas ações poderiam fazer uma diferença real na vida de outras pessoas. E ele também sabia que Clarence Johnson não o deixaria parar por aí. O verdadeiro teste, aquele que testaria sua consciência e integridade, estava chegando. Essa experiência foi um ponto de virada. Ethan começou a entender que a verdadeira força não reside na arrogância ou na dominação, mas no respeito, na coragem e na responsabilidade pelos outros. Algumas semanas se passaram desde o incidente no tribunal, e Ethan Parker sentia uma estranha mistura de expectativa e preocupação. Clarence Johnson continuou a observar seu progresso à distância, guiando sutilmente cada escolha de Ethan, mas desta vez a lição se tornaria muito mais concreta e desafiadora. Numa tarde de sexta-feira, a escola anunciou um projeto comunitário obrigatório. Todos os alunos participariam de um dia de voluntariado em vários bairros carentes da cidade. Ethan foi designado para um centro para crianças carentes, um lugar onde jovens, muitas vezes abandonados ou ignorados, aguardavam ansiosamente por adultos capazes de orientá-los. Ao chegar, Ethan sentiu o coração afundar. As crianças o olhavam com curiosidade e desconfiança, enquanto outros adolescentes pareciam julgá-lo por sua arrogância passada. Ele imediatamente percebeu que sua atitude habitual não funcionaria ali. Um menino chamado Marcus aproximou-se timidamente. "Você vai nos ajudar?", perguntou ele, com os olhos brilhando de esperança. Ethan sentiu uma onda de responsabilidade invadi-lo. Lembrou-se das palavras de Clarence: coragem e respeito são medidos em ações, não em palavras. No início, Ethan tentou liderar as atividades como fazia antes, com impaciência e autoridade. Mas logo encontrou resistência por parte das crianças. Ele precisava ouvir, entender e agir com paciência, qualidades que nunca havia cultivado. De repente surgiu uma situação delicada. Marcus começou a chorar, incapaz de realizar uma atividade que outros faziam com facilidade. Ethan sentiu a tentação de zombar dele ou ignorá-lo, seu antigo reflexo, mas mudou de ideia. Inspirado pelas lições de Clarence, ajoelhou-se ao nível de Marcus, falou suavemente e o ajudou passo a passo, com paciência e incentivo. O olhar agradecido de Marcus despertou algo novo em Ethan, uma mistura de orgulho, humildade e consciência do seu impacto nos outros. Pela primeira vez, ele compreendeu que atos altruístas não apenas melhoravam a vida dos outros, mas também transformavam a pessoa que os praticava. Naquela noite, uma carta aguardava Ethan em casa. Era mais curta que as anteriores, mas continha uma mensagem poderosa. Hoje você cruzou um limiar. Você entendeu que a força não está na arrogância, mas na capacidade de guiar, proteger e respeitar aqueles que precisam de você. O caminho ainda é longo, mas você finalmente está começando a caminhar na direção certa. CJ. Ethan, pela primeira vez em muito tempo, sorriu genuinamente para seu reflexo no espelho. Sabia que Clarence observava cada passo, cada decisão, mas também sentia que estava começando a conquistar o respeito que antes ignorava. O verdadeiro confronto final, ele pensou, viria em breve, e desta vez ele esperava estar pronto. Poucos dias após seu dia de voluntariado, Ethan Parker recebeu um convite inesperado: participar de um evento comunitário organizado pela Fundação Clarence Johnson, projetado para promover inclusão, educação e respeito entre todas as comunidades de Chicago. Ethan sentiu-se imediatamente apreensivo. Sabia que Clarence orquestraria algo para testar sua verdadeira transformação, mas não podia recuar. Havia prometido a si mesmo que mudaria. Ao chegar, o evento estava lotado. Jornalistas, membros influentes da comunidade e jovens de bairros carentes estavam presentes. Ethan foi convidado a falar diante de todos e compartilhar sua experiência como voluntário. O jovem sentiu o coração disparar. Lembrou-se dos momentos de ridículo e arrogância que vivenciara no tribunal. Sabia que cada palavra sua seria escrutinada e que qualquer movimento em falso poderia arruinar o que ele estava tentando construir. Ao subir no palco, cruzou o olhar com Clarence, sentado na primeira fila. Aquele simples olhar lhe deu uma nova força. Ethan respirou fundo e começou a falar.
Algumas semanas atrás, disse ele, com a voz trêmula mas determinada, fiz algo muito errado. Julguei um velho simplesmente pela sua aparência. E o que aprendi desde então é que respeito e humildade são mais poderosos do que qualquer arrogância ou preconceito. A plateia permaneceu em silêncio, atenta. Ethan continuou falando sobre seu dia de voluntariado, as crianças que ajudou e a transformação que sentiu em si mesmo. Ele não se esquivou de mencionar seus erros, demonstrando uma coragem rara para alguém da sua idade. Ao final do discurso, o silêncio se transformou em aplausos. Mas não foi só o público que aplaudiu. Clarence também se levantou, com um sorriso orgulhoso no rosto. Mais tarde, Clarence se aproximou de Ethan e disse baixinho: "Hoje, você provou que pode transformar seus erros em ações positivas. Mas lembre-se, o verdadeiro respeito não se resume a falar. É viver cada escolha que você faz, todos os dias." Ethan assentiu, sentindo que a lição ainda não havia terminado. Mas pela primeira vez ele entendeu a magnitude do que havia conquistado. Ele havia confrontado seu passado de racismo e arrogância em público e em particular, e finalmente estava começando a conquistar a confiança e o respeito de Clarence. Poucas semanas após o evento de fundação, Ethan Parker pensou ter superado a situação. Sentia-se mais responsável, humilde e consciente do impacto de suas ações. Mas Clarence Johnson sabia que para realmente transformar um coração e uma mente, um último desafio era necessário, um teste que testaria sua lealdade, sua coragem e sua capacidade de agir sem buscar reconhecimento. Certa tarde, Ethan recebeu uma mensagem de Clarence: "É hora de testar seus valores na vida real. Encontre-me no parque na esquina da 5th com a Michigan às 17 horas, CJ." Intrigado e nervoso, Ethan foi até lá. Ao chegar, viu uma cena perturbadora. Um adolescente assediava uma jovem que acabará de cair da bicicleta. Os transeuntes passavam indiferentes, e alguns até riram da situação. Ethan sentiu a raiva aumentar, mas também o medo de fazer algo errado. Lembrou-se das lições de Clarence: agir com coragem, mas com inteligência e respeito. Sem hesitar, ele interveio. "Ei, deixem ela em paz!" ele gritou. O adolescente se virou surpreso, e Ethan sentiu o olhar da plateia sobre ele. Mas em vez de recuar, ele calmamente guiou a garota para ajudá-la a se levantar e colocar a bicicleta de volta no lugar. Ele não gritou nem ameaçou, mas usou calma e firmeza para resolver a situação. Depois que o adolescente se afastou, Clarence apareceu ao lado de Ethan, aparentemente do nada. "Você fez a coisa certa", disse ele simplesmente. "Você não tentou impressionar, não agiu por medo. Você simplesmente fez a coisa certa." Esse é o sinal de uma mudança real. Ethan sentiu uma profunda onda de emoção crescer dentro de si, alívio, orgulho e gratidão por aquele homem que havia transformado sua vida. Pela primeira vez, ele entendeu que a verdadeira força não residia no medo nem na arrogância, mas na coragem de fazer o que era certo, mesmo quando ninguém estava olhando. Clarence colocou a mão em seu ombro e acrescentou: "Você está pronto agora. Não porque mudou por mim, mas porque mudou por si mesmo. Os erros do passado não definem você. O que você escolhe se tornar, sim." Ethan assentiu com o coração leve, sabendo que acabará de cruzar o último obstáculo. A transformação não era mais apenas uma lição, agora fazia parte dele. Poucos dias após o desafio final, Ethan Parker chegou à escola com um novo sentimento: a confiança silenciosa que advém da maturidade e do respeito próprio. Seus colegas, impressionados com sua mudança de comportamento, começaram a vê-lo sob uma nova luz. As provocações e fofocas estavam perdendo o poder, substituídas por uma gratidão genuína. Naquele dia, Clarence Johnson convidou Ethan para acompanhá-lo ao parque onde tudo começou. O velho sorriu, desta vez com uma cordialidade que contrastava com a severidade da troca inicial. "Ethan", ele disse suavemente, "é hora de você saber toda a verdade." Ethan ouviu atentamente. Clarence explicou sua identidade completa: CEO influente, filantropo e fundador da fundação que leva seu nome. Ele contou como observou Ethan desde o início, usando o incidente no tribunal como um catalisador para ensinar humildade, respeito e coragem. Ethan sentiu uma mistura de surpresa, admiração e humildade. Tudo isso foi por mim?" sussurrou. "Sim", respondeu Clarence. "Mas não foi só por você. Foi para mostrar que as escolhas que fazemos definem quem somos. E que cada erro pode se tornar uma lição se tivermos a coragem de mudar." Ethan sorriu, percebendo que seu passado de arrogância e racismo não era mais uma maldição, mas um lembrete constante do que ele havia superado. Ele percebeu que a verdadeira transformação não vinha de uma lição imposta, mas da decisão de se tornar melhor.
Antes de sair, Clarence colocou a mão em seu ombro e disse: "Lembre-se, Ethan, respeito e humildade não são recompensas, são escolhas que fazemos todos os dias. Continue escolhendo-as e você inspirará outros a fazerem o mesmo." Ethan observou o velho desaparecer na luz dourada do entardecer, com o coração repleto de gratidão e determinação. Ele sabia que não era mais o mesmo adolescente arrogante de outrora. Aprenderá a enxergar além das aparências, a agir com coragem e a respeitar os outros, fossem eles quem fossem. E pela primeira vez, Ethan Parker sentiu que sua vida havia realmente mudado para sempre.